lembrando, deixa eu colocar aqui para gravar, para ficar marcado, lembrando que é apenas uma representação do regime militar para ficar um pouco diferente da nossa aula. Não que seja uma defesa, uma apologia ao regime militar. Nunca, muito pelo contrário, certo? É apenas uma representação artística para a nossa aula, para ficar um pouquinho diferente daquilo que nós temos no nosso dia a dia. Então, para hoje, eu vou dar aula fardado. Então, o nosso tema de hoje é o regime militar, ou como alguns preferem dizer, a ditadura militar. Nós vamos analisar o governo de Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva e o presidente Emílio Garrastazu Médici. Somente esses três presidentes da República do Brasil no regime militar. Falando mais uma vez, eu estou paramentado, uma farda militar, para trabalhar a aula a respeito do regime militar. É só uma representação, não é nenhuma defesa, nenhuma apologia ao regime militar. Por favor, tá ok? Então, cadê a farda completa, Rony? Representação direta de defesa dos militares ou do regime militar. É só para fazer uma alusão ao pensamento da época, só para ser assim, como se fosse uma aula caracterizada sobre o regime militar, como se fosse o professor vivenciando o período, vivenciando a época. Então, por favor, não refere-se a nenhuma apologia ao regime militar, a defesa da ditadura e tudo mais. Então, não é a intenção do professor estabelecer uma defesa do regime militar. Apesar de que eu poderia usar, tá? Eu poderia usar a ditadura em alguns momentos na sala de aula para manter a ordem dentro da sala de aula, principalmente punir alguns alunos que merecem constante punição, como é o caso da Liara, né, Liara? Maria Eduarda Camargo Botoloso me perguntando por que você está assim? Eu estou assim porque a nossa aula de hoje fala a respeito do regime militar, tá ok? Mais uma vez, não é ideia do professor fazer uma defesa ao regime militar, não é a ideia do professor defender a ditadura militar. É apenas uma expressão, tá? É apenas uma forma descontraída da gente poder ter uma aula. Então, não refere-se a nenhuma defesa do regime militar. Por favor, eu falo isso e ainda bem que está gravando, porque alguns alunos podem levar para um lado mais peculiar e falar: o professor dê aula vestido de militar defendendo o militarismo. Não é essa a ideia. Não é a ideia do professor defender militarismo ou ideologia militar. É apenas uma representação artística para a gente trabalhar o período, tá ok? Como se fosse, por exemplo, aula sobre o Império Romano e eu estivesse vestido como um soldado romano, tá? Como se fosse aula sobre o período medieval e eu estivesse vestido como um cavaleiro medieval. E assim sucessivamente, tá? Então, é essa a ideia para a nossa aula de hoje. Analisar as respectivas ações dos três primeiros presidentes do regime militar. Para isso, vamos utilizar uma projeção, certo? Então, eu pergunto para vocês, ficou bem claro para vocês que não é a ideia do professor fazer defesa a regime militar nenhum? Por favor, tá? E se acontecer alguma coisa, se alguém falar alguma coisa, eu vou pegar esse vídeo e vou mostrar que várias vezes eu falei no início da aula, tá ok? Então, deixando de lado as nossas abordagens peculiares, vamos entrar na nossa abordagem de aula. Antes de nós começarmos a falar do regime militar, nós temos que estabelecer o que levou ao regime militar e nós vimos isso nas aulas anteriores, principalmente na última aula, quando a gente falava do regime de governo do João Goulart. Então, os militares já tinham um golpe previsto para ser instalado
em 1961, com a crise da sucessão do governo de Jânio Quadros. O vice-presidente, no caso, no ato da renúncia do Jânio Quadros, o vice-presidente do Brasil era João Goulart. Como Jânio Quadros renunciou, a Constituição falava que, logo após o impedimento ou a renúncia, ou sei lá, o impeachment do presidente, cabe ao vice-presidente da República assumir o governo e estabelecer até o fim do mandato, convocando novas eleições. Então, o que vai acontecer? Em 1961, Jânio Quadros pediu demissão do cargo de presidente da República. Ele saiu do cargo da presidência, lembrando que ele ambicionava um possível retorno com o apoio do Congresso Nacional ou da população. Nem o Congresso Nacional e muito menos a população aprovaram ou pediram o retorno dele ao poder. Então, ele sai melancolicamente do poder. O problema é a posse de João Goulart, o Jango, que ele estava em viagem à China comunista e ele era acusado de ser o comunista brasileiro. Então, os setores do Exército, os setores das Forças Armadas, os setores da Igreja, a imprensa é contra a posse de João Goulart. Então, o que vai acontecer? Leonel Brizola entra com a campanha da legalidade, dizendo que o governo de João Goulart é legal porque ele é o vice-presidente. E a Constituição impõe essa situação. Então, para resolver a crise dentro dessa ideia, foi criado o parlamento no Brasil. Então, Tancredo Neves sugere a ideia de se criar o parlamento do Brasil. Criou o parlamento, o primeiro-ministro era o Tancredo Neves, tá? E o presidente assumiu. Então, João Goulart assume a presidência do Brasil, mas com poderes limitados, tá? Assumem o poder dentro do Brasil com poderes limitados pelo Parlamento brasileiro. E isso foi até 1963. Em 64, estava previsto um plebiscito que foi antecipado para 1963. Então, a partir de 1963, com a vitória no plebiscito da República Presidencialista, João Goulart assume com plenos poderes a presidência do Brasil. Consequência disso, na presidência do Brasil, ele começa com as chamadas reformas de base. As reformas de base foram um momento em que João Goulart anuncia reformas dos setores econômicos e sociais do Brasil, como, por exemplo, reforma de base, uma certa reforma da reforma agrária, reforma educacional, uma espécie de reforma econômica e reforma política. Então, todas essas reformas que alguns vão criticar e estabelecer como chamada de reformas para a implantação do comunismo. Então, isso vai pesar bastante na estrutura do João Goulart. E a partir de 1963, 63 para 64, começam as manifestações públicas no Brasil. Vamos ter o comício da Central do Brasil ou o comício das reformas de base, foram mais de 170 mil pessoas no comício apoiando as reformas de João Goulart. E as Forças Armadas, junto com setores da Igreja e também a imprensa, mobilizam um movimento contra o poder de João Goulart. É chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade, até que há uma quebra na hierarquia militar e o presidente da República vai a um evento militar dos soldados, dos sargentos no Rio de Janeiro e vai fazer um pronunciamento político no jantar. Isso foi encarado como quebra da hierarquia. E em relação a isso, Olímpio Mourão Filho, chefe da 4ª circunscrição militar no Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, invade o Rio de Janeiro com as suas Forças Armadas e decreta a deposição de João Goulart. Era
31 de março de 1964. Então, a partir desse momento, nós temos o período que o nosso livro-texto trata como ditadura civil-militar. Por que ditadura civil-militar? Ela foi comandada por militares, mas tinha apoio de grande parte da sociedade civil, de uma grande quantidade de civis que apoiaram o movimento militar. Por favor, tem muita diferença entre regime e ditadura. Tá ok? Regime militar é o período em que foi estabelecido o governo dos militares, de 1964 a 1985. Portanto, 21 anos de regime militar, onde nós vivemos sob o comando dos militares, tá? Na presidência da República do Brasil. Ditadura quer dizer a forma de governo com a qual este regime estabeleceu o controle das práticas políticas, das práticas econômicas e das práticas sociais. Ditadura civil-militar vai a respeito da repressão violenta que foi estabelecida dentro do regime militar. Então, houve sim ação de ditadura dentro do regime militar. Então, o regime militar refere-se ao período do governo e ditadura refere-se à forma com a qual foi estabelecida essa estrutura política dentro do regime. Então, essa é a ideia fundamental. Só que, deixando bem claro, existem autores que falam que não houve uma ditadura. E existem autores que afirmam que o período todo foi de ditadura. Então, no que o professor Roney fala desse período? Que houve sim excessos, houve sim perseguições, tortura e exílio, levando a uma ditadura estabelecida pelas Forças Armadas dentro do governo do Brasil. Então, portanto, nós não podemos negar. Tanto é que, em 1968, temos a promulgação do chamado Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5, conhecido como AI número 5, é o maior mecanismo de oficialização da ditadura. Então, existia elementos, tá? Existia ações de chamadas ditaduras, tá? Mas não era ainda oficial. Em 1968, a ditadura torna-se oficial, uma ferramenta oficial do governo brasileiro para manter a ordem dentro da sociedade. Alguns militares vão afirmar que para manter a ordem, eu precisava utilizar a força. Só que muitos vão utilizar a força indiscriminada, ou seja, perseguições, torturas, exílios, tá? E muitas mortes foram registradas dentro do período. Então, nós temos, assim, antecedentes do movimento cívico-militar de 31 de março de 1964, ou da ditadura cívico-militar. Diz assim, esgotamento do populismo, manifestações em massa, como, por exemplo, a passeata dos 100 mil, ou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ou o comício da Central do Brasil. Então, surgimento de novas greves e agravamento das tensões sociais. Tem um detalhe bastante interessante, que quando os militares iniciam o governo militar, a ideia não era estabelecer um regime militar. A ideia era fazer somente uma intervenção e depois voltar, mais ou menos depois de um ano, voltar o poder para a sociedade civil. O problema é que os militares que se manteram no poder acabaram gostando de ficar no poder e, a partir daí, instalaram um regime de 21 anos. Então, temos, assim, essa ideia fundamental. O segundo tópico é, assim,
temor dos Estados Unidos com a possibilidade de novas revoluções cubanas na América Latina, ou seja, os Estados Unidos tinham um medo de que houvesse a onda comunista na América Latina. Então, para isso, aliou as Forças Armadas Brasileiras, a Companhia de Inteligência Norte-Americana esteve dando apoio e instrução para esses militares para poder desenvolver um determinado controle das ações. Então, apoio de setores civis conservadores ao golpe militar. Então, ou por isso nós chamamos de ditadura civil-militar, porque nós temos diversos mecanismos da sociedade civil que apoiaram o golpe, que apoiaram o regime, como, por exemplo, a família Marinho, que a gente já falou muito a respeito disso. A família Marinho, a Rede Globo, apoiou o golpe militar. Tá? Socialites, como, por exemplo, a Hebe Camargo, falecida Hebe Camargo, apoiou o regime militar, apoiou a ditadura militar. Então, diversas instituições vão dar apoio à estrutura militar. Então, diz assim, doutrina de segurança nacional é assimilada pelo Exército. Então, combater e impedir qualquer manifestação do comunismo dentro do território brasileiro. Grave muito bem atenção, essa perseguição, essa guerra total ao comunismo gerou uma chamada caça às bruxas dentro do Brasil. Todo aquele que não concordava com a política dos militares era chamado de comunista, era preso, era torturado, era exilado do Brasil, era expulso do território brasileiro. Então, surgem essas concepções, né? E diz assim, muitos apoiaram o golpe militar, como, por exemplo, o Grupo Votorantim. Você já deve ter ouvido falar do chamado Grupo Votorantim, uma das muitas importantes indústrias da área da construção civil, da área da fabricação de diversos tipos de produtos. E a Ultragaz, tá? Uma das maiores empresas de fornecedoras de refinaria de petróleo do Brasil. Então, algumas empresas civis apoiam o regime militar. Assim, o Brasil após o início do golpe militar, o Brasil após o golpe militar. O presidente da República era, então, Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara. Ele assume provisoriamente o comando da presidência da República, tá? O poder de fato do Comando Supremo Revolucionário do Exército, mas assim, Ranieri Mazzilli assumiu como presidente da República, mas o governo, mais a administração, estava sob o comando das Forças Armadas, principalmente do Exército. Então, o Exército, Comando Supremo Revolucionário, comandado pelas tropas do Exército. Em 9 de abril de 1964, foi promulgado o primeiro ato institucional. Professor, o que é esse ato institucional? É uma medida criada pelo presidente, uma medida criada pelas normas da própria estrutura da administração pública, que estabelecia uma superioridade dentro do regime constitucional. Então, diz assim, o ato institucional número 1 previa a demissão de funcionários públicos, tanto civis quanto militares, aliados ao antigo governo. Então, todos aqueles que eram da oposição foram demitidos. Então, começou a partir daí um estabelecimento de um poder autoritário, cassações de mandatos de opositores ao golpe, ou seja, políticos, celebridades, personagens públicas começaram a ser perseguidos e ter mandatos cassados. Para você ter uma ideia, Leonel Brizola, JK, João Goulart, eles vão fugir para o Uruguai, eles vão se exilar no Uruguai. Então, prisões de opositores, muitos indivíduos que não concordavam com o golpe foram presos. Qual foi o motivo? Não concordar com o golpe. Eleições indiretas para presidente. Aí, um corpo das Forças Armadas, composta pelo Exército, a Marinha e a Aeronáutica, vão estabelecer essas eleições indiretas para presidente, hoje ainda chamado de colégio eleitoral. A
a divisão entre os militares, tá? O nosso livro-texto tem essa divisão a respeito da formação da estrutura do governo desses militares. Então, temos os sobornos e os chamados linha dura. Lá no governo de Dutra, do general Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1950, foi criada a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, ela tinha o objetivo de formar oficiais do Exército Brasileiro dentro da concepção de uma estratégia de defesa nacional. Então, nós temos o Soborno e os chamados linha dura. Os Soborno, tá? Eram aqueles indivíduos de maior facilidade de conversa, de diálogo, ou seja, uma linha mais maleável em relação aos chamados linha dura. Tá? Eram os intelectuais, os veteranos da Segunda Guerra, eram próximos da União Democrática Nacional, que tinha uma ideia de aliança internacional. Então, aliados ideologicamente com os Estados Unidos, eram chamados de anticomunistas, partidários de um poder executivo forte e soluções econômicas técnicas. Tá, beleza. Só que aí nós tínhamos também o chamado linha dura. Esses indivíduos da linha dura eram chamados assim intolerantes ao extremo, ou seja, eles eram também anticomunistas sem ligação direta com os Estados Unidos. Eles queriam manter uma ordem nacional independente do que acontecia lá fora, desligado totalmente do contato com a União Soviética e, ao mesmo tempo, não dependendo economicamente dos Estados Unidos. Eram nacionalistas, avessos a políticos e qualquer tipo de democracia. Então, para esse grupo, tá, a ditadura foi mais forte, a ditadura foi mais clara na estrutura do governo dos presidentes. Então, nós vamos ver alguns presidentes e nós vamos falar, esse era da linha dura, esse era uma linha mais branda, e assim sucessivamente. Então, os 5 generais, tá? Os 5 generais que comandaram a República do Brasil de 1964 a 1985. Nós temos Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo e Humberto de Alencar Castelo Branco. Isso sem uma ordem. A ordem seria Castelo Branco, Costa e Silva, depois o Médici, depois o Ernesto Geisel e depois o João Batista Figueiredo. Para vocês terem uma ideia, nós temos rua em homenagem a esse presidente. Nós temos a Avenida Costa e Silva, nós temos a Avenida Ernesto Geisel. Isso falando a respeito de Campo Grande. Eu não conheço a uma outra rua ou uma outra avenida com o nome dos outros 3, mas deve ter alguma perdida por aí em Campo Grande, certo? Então, para iniciar a nossa ideia, o primeiro presidente do Brasil dentro do regime militar era o chamado Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele era do grupo mais um pouco moderado, ele era do grupo da chamada Soborno. Então, a ideia dele era estabelecer uma administração e retornar o poder para a classe trabalhadora, para a classe dos civis, um ano depois. Só que chegando à presidência, ele gostou de estabelecer o governo e aí o seu mandato é elevado até 1967. Então, diz assim, a primeira coisa que ele faz é tentar estabelecer um corte dentro dos chamados gastos públicos. Vamos estabelecer um elemento para poder controlar os gastos do governo. Segunda situação, aumento das tarifas e impostos. Só que aí tem um problema. Nós não podemos esquecer que o Brasil, nessa época, estava passando por sérias dificuldades econômicas, greves, manifestações da classe trabalhadora, manifestação dos diversos grupos sociais. Então, isso vai levar a um desenvolvimento de uma aversão ao regime militar. Então, mal começou o regime militar e já há um aumento das tarifas e dos impostos na estrutura
estrutura pública do Brasil. Aumento da conta de água, aumento da conta de luz, aumento dos diversos impostos que são estabelecidos dentro da estrutura do Brasil. Então, isso vai gerar, logo no início, uma grande insatisfação. E essa grande insatisfação vai mobilizar o grupo da oposição a lutar contra os militares. Aí está um erro gigantesco cometido pela sociedade civil. É ir às ruas armados de pau, pedra, arma de fogo, bombas incendiárias, bombas caseiras e assim sucessivamente para enfrentar o exército. Coloca uma coisa na sua cabeça, já estabelecido por Max Weber, tá ok? Para manter a ordem, o Estado é a única instituição que pode fazer o uso legal da violência. E é claro que os militares sabiam disso. Então, para conter a ação da oposição, da sociedade civil ou dos movimentos revolucionários que surgem dentro da sociedade civil, é importante manter a ordem. Então, para conter a ordem, foi utilizada a força física, prisões, torturas, tiroteios no centro das grandes cidades brasileiras. Então, confronto armado, morte de diversos elementos da sociedade civil e também militares. Então, nós temos, assim, uma oposição que saiu propriamente do controle. Essa oposição foi para o combate físico. Esse foi um erro gigantesco da sociedade civil e também dos militares, de reprimir violentamente a ação da sociedade civil. É claro que, na verdade, as Forças Armadas falavam que não há diálogo algum, não há possibilidade de estabelecer diálogo, porque a oposição não quer dialogar ou não sabe dialogar. Então, ele estabeleceu o fim da estabilidade do emprego público. Agora, o funcionário público não pode se esconder atrás da estabilidade. Então, ele elimina a possibilidade da estabilidade do servidor público. Ele poderia ser demitido de qualquer maneira ou igualmente a um funcionário do setor civil ou setor privado. Então, e a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aí, os trabalhadores começaram a ver até com bons olhos o regime militar ou o governo de Castelo Branco. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é como se fosse uma espécie de poupança que o trabalhador tem ao longo do seu processo de trabalho. Quando ele é demitido sem justa causa, por afastamento médico ou coisas mais, ele pode fazer o resgate do seu fundo de garantia por tempo de serviço, como, por exemplo, eu estou no Colégio Alexander Fleming desde 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 7 anos dentro do Colégio Alexander Fleming. Então, todo ano tem um dinheiro que é depositado na minha conta bancária e fica lá estabelecido, fica lá parado até o momento que eu possa fazer uso desse dinheiro. Então, se eu for demitido, se a Yara amanhã falar que eu não sirvo mais para dar aula no Colégio Alexander Fleming, tchau, tudo bem, não sirvo, não sirvo. Então, eu passo para o processo de desempregado e posso pedir a retirada do meu fundo de garantia por tempo de serviço, que é um auxílio que o trabalhador tem a respeito do desenvolvimento do seu trabalho, certo? Aí nós temos um aumento salarial, aumenta os impostos, mas ele também aumentou o salário da classe trabalhadora. E isso era uma vez por ano, não era um aumento somente esporádico. Então, segundo Humberto de Alencar Castelo Branco, havia necessidade de se estabelecer um aumento de salário. Embora esse aumento ficasse abaixo da inflação, mas era uma forma de compensar, tá?
as perdas salariais e estabelecidas pela população. Então, nós temos, assim, restrição de crédito e um arroxo salarial, recessão e desemprego. Eu já falei para vocês do que é o chamado arroxo salarial. A gente fala mais uma vez, vou dar uma explicação com um exemplo. O seu salário, no início do ano, dá para você comprar só de alimentação, tá? Dá para você comprar, suponhamos, 10 cestas básicas. Seu salário, no início do ano, no início de janeiro, dá para comprar 10 cestas básicas. Quando chega ao final do ano, o seu salário só é suficiente para comprar 5 cestas básicas. Isso associado ao processo de inflação, isso associado ao chamado arroxo salarial. Significa que você recebe a mesma quantia e aquela mesma quantia não é suficiente para comprar a mesma quantidade de cestas básicas que você comprava no início do ano. Isso nós vamos chamar de recessão econômica, uma certa desvalorização do poder de compra que o seu salário lhe dá, certo? Aí ele impõe, em 1962, o fim da Lei da Remessa de Lucros. Se vocês lembram, a Lei da Remessa de Lucros foi criada por Getúlio Vargas para impedir que as indústrias internacionais, as empresas internacionais, enviassem todo o dinheiro para o país de origem. Pois não? Quem perguntou? Você pode voltar no slide anterior, rapidão? Sim, senhora. Tá? Então, o que vai acontecer? Obrigada. De nada. A lei de remessa de lucros era uma forma de desenvolver a estrutura da economia nacional, ou seja, toda empresa multinacional ela pode se instalar dentro do Brasil, mas parte do lucro vai ter que ficar também dentro do Brasil. Você não pode enviar todo o lucro para o país de origem. Aí nós temos assim um processo da chamada desvalorização monetária, que na época era o chamado Cruzeiro Novo. Nossa moeda não valia basicamente nada em relação ao dólar. Está começando um processo de desvalorização do nosso real. Nosso real, durante décadas, ele esteve numa certa estrutura assim, reconhecido como uma moeda forte. Hoje, $1 custa aproximadamente R$ 5,50. Então, está havendo um processo de desvalorização da nossa moeda. Então, a compra de empresas nacionais por empresas estrangeiras. Muitas empresas nacionais começam a fechar as portas, começam a perder a sua produção, e, evitando isso, o governo abre as portas para as empresas internacionais, ok? Deixa só voltar um pouquinho o primeiro slide, tá? As medidas dentro do governo de Castelo Branco são chamadas de PAEG, ou Plano de Ação Econômica do Governo. No nosso livro-texto tem uma página só sobre esse plano de governo, Plano de Ação Econômica do Governo. Então, PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, tá ok? Qual foi a estrutura, os objetivos dentro do governo de Castelo Branco? Então, ocorre chamado assim, renegociação da dívida externa, principalmente agora a dívida com os Estados Unidos, para poder retirar novos empréstimos. Só que para retirar novos empréstimos, os Estados Unidos faz algumas exigências, como, por exemplo, alinhamento com os Estados Unidos, como, por exemplo, ruptura das relações diplomáticas com China, com Cuba e com a União Soviética, que haviam sido retomadas pelo governo de Jânio Quadros, ou seja, passa a estabelecer uma ruptura com China, Cuba e Estados Unidos. Mais recentemente, durante o governo do ex-presidente Lula, houve uma reaproximação muito grande da economia brasileira com a economia cubana. É claro que hoje nós não vivemos a Guerra Fria, é claro que hoje nós não vivemos o processo de bipolarização. Por isso, há uma reaproximação das nossas economias. Então, diz assim,
no caso, o ministro das Relações Exteriores, Juracy Magalhães, ele tem uma frase que assim tornou-se uma estrutura que movimentou a rede ideológica da economia dentro do Brasil. Então, diz assim: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E durante o regime militar no Chile, o general Augusto Pinochet e alguns dos seus ministros falam uma ideia semelhante. Diz assim: o que é bom para o Brasil é bom para o Chile. Então, essas ideias vão inspirar movimentos em toda a América. Tanto é que o regime militar ou a ditadura militar vai servir de modelo para a instalação de um regime autoritário no Chile. Portanto, a ditadura do general Augusto Pinochet foi inspirada no regime militar do Brasil, certo? Isso vai até, basicamente, a década de 1980. Então, efeitos do plano de ação econômica do governo. A inflação caiu de 1964, de 92%, caiu para, em 1968, 25%. Portanto, há uma medida econômica muito boa em relação ao controle da inflação. Se você fosse comprar um produto que custasse 100 cruzeiros novos no início do ano e você deixasse para comprar 4 anos depois, você teria uma certa valorização desse mecanismo, agora numa valorização menor. Se em 64 eram 92% de juros da inflação, em 68 você tem apenas 25%. Então, melhorou a condição econômica do Brasil num período de aproximadamente 5 anos, tá ok? Mas isso é posterior às ideias que vão sendo travadas dentro da economia. E nós tivemos também um crescimento vertiginoso, tá? Dentro do nosso PIB. De 1964, o nosso PIB estava na casa dos 3%. Em 1968, passa para mais de 11%. Então, as ações tomadas pelo governo de Humberto de Alencar Castelo Branco propiciaram um desenvolvimento da economia brasileira, pelo menos momentâneo, mas para a época foi uma base fundamental de desenvolvimento. Então, o que acontece a respeito da oposição? A oposição estava ligada diretamente à falta de liberdade política, à falta de liberdade de expressão. No campo da economia, nós podemos ver que houve assim um crescimento dentro da estrutura econômica do Brasil. Não estava basicamente drástica, não estava numa situação perigosa. Da situação perigosa, passou para uma situação um pouco mais normatizante, certo? Aí nós temos assim, em julho de 64, a prorrogação do mandato presidencial vai até março de 67. Era para o presidente deixar o mandato presidencial em 1964. Em dezembro de 64, há uma prorrogação do mandato até 1967. Então, começa uma questão de impopularidade do governo. O governo passa a ficar visto como uma expressão do excesso de controle das liberdades individuais. Então, em 1965, nós temos eleições em 11 estados. Candidatos governistas perdem em vários territórios, ou seja, candidatos que apoiavam o regime militar vão perder em diversos estados brasileiros, ou seja, aqueles indivíduos que eram contra o regime militar passam a ter mais apoio em determinadas regiões do Brasil. E, em outubro de 65, o presidente da República decreta o ato institucional número 2. O ato institucional número 1 permitia a cassação de mandatos políticos, o fim da estabilidade política, da estabilidade social e tudo mais, certo? O ato institucional número 2 foi a instalação do bipartidarismo, ou seja, agora no Brasil não tem mais PDS, não tem mais UDN, não tem mais PTB, não tem mais
partido político nenhum. A partir de agora, são somente 2 partidos que existem dentro do Brasil, ou seja, os antigos partidos são extintos, inclusive o PCB, ok? O Partido Comunista Brasileiro, inclusive o PCB é extinto. Então, surgem somente 2 partidos, a chamada Aliança Renovadora Nacional, que era o partido de governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição ao governo. Depois do regime militar, lá em 1984, 83, 84, esse MDB deixa de ser MDB para virar PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E, mais recentemente, se eu não me engano, 2010, 2013, deixa de ser PMDB para virar novamente MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então, essas ideias transitam dentro do regime militar. Portanto, somente 2 partidos políticos são admitidos dentro do regime: o MDB e a Arena, a Aliança Renovadora Nacional. Tá? Como consequência disso, os grupos de oposição vão ser mantidos sob controle do regime militar. O MDB era um partido de oposição, mas que era controlado pelos membros da Arena, certo? Para onde foram os partidos políticos? Para você ter uma ideia, tá? Para você ter uma ideia, os partidos políticos foram divididos em MDB e a Aliança Renovadora Nacional, certo? Políticos que ingressaram na Arena e no MDB, tá? Parte do PSD, tá? Parte do PSD foram 66% dos políticos para a Arena e cerca de 34% vão para o MDB. O PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, que estava ligado ao movimento sindical e tudo mais, 69% vão para o MDB e 31% vão para a Arena. A União Democrática Nacional, isso é importante a gente falar, 91% da UDN vão para o regime militar, vão para a Arena, e apenas 9% da UDN vai para o MDB. Isso para a gente perceber claramente que os civis deixam também os seus partidos políticos para apoiar o regime militar, para apoiar necessariamente a ditadura militar. Então, os partidos existentes na época eram PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL, PRTB, sem contar o PCB, que estava ainda na ilegalidade. Então, esses partidos políticos, eles são fragmentados, ou vão para a Arena, ou vão para o MDB. E em 1966, a instituição do Ato Institucional número 3. O Ato Institucional número 3 permitia eleições diretas para governador e indicação de prefeitos de capitais e cidades estratégicas. Ou seja, a partir de agora, o governador vai ser eleito pela vontade das forças militares e os prefeitos não terão, tá? Não terão eleição para prefeitos, como foi o caso de São Paulo. O ex-prefeito Paulo Maluf, todo mundo já deve ter ouvido falar de Paulo Maluf. Paulo Maluf foi um dos prefeitos mais indicados ao cargo do estado de São Paulo. Então, pressupõe-se que Paulo Maluf foi também um árduo defensor do regime militar. Então, tivemos a tentativa frustrada de formação de uma frente oposicionista, a tentativa de se formar uma oposição. Lá no Uruguai, tá?
Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart tentaram montar a chamada Frente Ampla, que seria um movimento para libertar as forças políticas do Brasil. Então, eles não queriam que virasse um movimento revolucionário, que virasse um movimento armado. Só que nessa época no Brasil, os movimentos armados estavam se desenvolvendo cada vez mais. Então, nós temos com o AI número 4, o AI número 4, ele permite a criação de uma nova Constituição. Então, nós temos, em 1967, a Constituição do Regime Militar, que pressupunha, primeiro, o fortalecimento do Poder Executivo, ou seja, o fortalecimento do poder do presidente, emendas constitucionais a cargo exclusivo do presidente, o presidente poderia decretar o que ele quisesse sem a aprovação do Congresso Nacional, sem a aprovação do Senado Nacional e a incorporação dos atos institucionais. Ou seja, esses decretos, esses atos institucionais, não havia a possibilidade de não serem cumpridos. Uma vez decretados, e ele deveria ser cumprido à risca. Então, assim, a criação da Lei de Segurança Nacional. Aquilo que nós falamos lá atrás, que os militares começaram a implantar um sistema de caça às bruxas, caça aos comunistas, foi reforçado em 1967 com a criação da Lei de Segurança Nacional. Então, defender a pátria contra o perigo comunista, uma repressão consentida. Então, agora as Forças Armadas passam a estabelecer uma repressão violenta acerca de todos aqueles que eram considerados inimigos do governo, inimigos do Estado ou inimigos da estrutura democrática do Brasil. Sai, então, do governo Humberto de Alencar Castelo Branco e é indicado indiretamente pelo Colégio Eleitoral Militar o chamado Arthur da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva, ele vai governar somente 2 anos, ele vai ser afastado por motivos de doença. Tá? Primeiro que ninguém é afastado por motivo de saúde. Se você está com saúde, ótimo, maravilha. Sim, por motivo de doença. Então, começa em 1968, tá? As manifestações gerais dentro do Brasil, principalmente as chamadas manifestações de grupos estudantis dentro do Brasil. Para isso, nós temos filmes como, por exemplo, Anos Dourados, é uma das maiores produções do cinema nacional acerca da perseguição militar e da repressão violenta instituída em relação aos estudantes, principalmente da Universidade de São Paulo. Então, nós temos, assim, oposição ao acordo MEC-USAID. O acordo MEC-USAID era uma proposta de aliança entre o Brasil e os Estados Unidos em relação ao desenvolvimento da estrutura da educação do nível superior no Brasil. O acordo permitia uma intervenção direta do regime militar a respeito dos benefícios ou dos investimentos que seriam feitos no sistema de educação. E também exigiam melhoria na qualidade e no preço dos restaurantes universitários. Tá? Por favor, RUs são restaurantes universitários. Então, melhoria na qualidade e também no preço, porque muitos estudantes passavam o dia todo na universidade e almoçavam nos chamados restaurantes universitários. E, a partir daí, nós temos a repressão violenta a uma manifestação dos estudantes lá no Rio de Janeiro, tá ok? Em março de 1968, começou uma manifestação num restaurante da Universidade Federal do Rio de Janeiro e acabou com um conflito com a
polícia. A polícia foi mobilizada para tentar manter a ordem. Só que, como nós falamos anteriormente, manter a ordem para a estrutura da época era fazer o uso da violência. Então, para reprimir os estudantes, os militares começaram a abrir fogo, a atirar sobre os estudantes. E isso acabou culminando com a morte do estudante Edson Luiz. Um pouco mais à frente, os movimentos contra o regime militar vão pressionar os presidentes da República com uma ação de guerrilha, tá? Surgem grupos guerrilheiros em todos os cantos do Brasil, como, por exemplo, um movimento de estudantes foi mobilizado pela morte do estudante Edson Luiz, chama-se MR8. MR8 chama-se Movimento Revolucionário 8 de Março, que surgiu em homenagem ao estudante Edson Luiz, que foi morto num confronto com a polícia em março de 1968, durante uma manifestação contra o governo militar e contra a estrutura dos restaurantes universitários. E isso, em julho de 68, começa a chamada a Passeata dos 100 mil, que era um grupo de indivíduos que manifestavam-se contra as ações do governo do Linha Dura. É importante lembrar que Costa e Silva, da Costa e Silva era um linha dura, tá? Começam as greves em Osasco de São Paulo, Contagem e Belo Horizonte, Minas Gerais. Essas greves começam em relação às perdas salariais que os operários estavam tendo, onde as empresas que estabeleciam a produção de alimentos dentro do Brasil mandavam todo o lucro para o exterior, acabando por prejudicar a economia nacional, e também um grande grupo de indivíduos ficaram desempregados no período. Então, houve uma ampla repressão do governo. Por favor, já falei uma vez e quero que você lembre, falou em repressão do governo. Neste período, era chamada de repressão armada, onde os militares eram encaminhados para manter a ordem, mas a ordem viria com a chamada repressão armada, que culminou na morte do estudante Edson Luiz em março de 1968. Então, essa era a forma de diálogo que os militares tinham com a oposição. Em relação a isso, em relação à falta de diálogo, a sociedade civil, não tendo o que fazer, partiu para a manifestação contrária, a manifestação armada. E isso ocasionou o surgimento de diversos movimentos guerrilheiros. Aqui nós temos duas fotos, e nós temos a chamada, o dia da missa de 7º dia do estudante Edson Luiz, acabou culminando em confronto novamente entre a polícia e os estudantes. E isso quando as tropas do Exército não eram convocadas para mobilizar a ordem no centro das cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, era muito comum a participação das Forças Armadas nas ruas das cidades para tentar coibir qualquer manifestação contra o governo. Para você ver a forma de como eles utilizavam as forças militares em repressão à estrutura dos estudantes ou todos aqueles que eram contra o governo, tá? Aqui, para você ter, nessas outras imagens, mostra a ação da sociedade civil. Temos a passeata dos 100 mil, que começa assim: abaixo a ditadura, o povo no poder. Então, começa uma repressão direta aos movimentos militares que existiam dentro desse período. Então, passeata dos 100 mil, manifestação dos estudantes, principalmente pichação, depredação, destruição de prédios públicos. E aqui nós temos a greve em Contagem, Minas Gerais. Por favor, é importante nós salientarmos que, com essas manifestações grevistas, na década de 70, vai se manifestar um grande líder sindical na luta contra os militares. Eu estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou tornando-se presidente do Brasil.
E nessas manifestações existiam grandes personalidades, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que andava junto com o Lula nas ruas de São Paulo, nas ruas do Rio de Janeiro, pregando a luta contra o regime militar. Portanto, o Lula e o Fernando Henrique Cardoso, eles tinham uma ligação direta na política contra o regime militar. Depois do regime militar, cada um toma sua vertente ideológica. Lá na frente, talvez eu mostre a foto deles dentro da participação da luta democrática. Aqui, olha que coisa interessante, tá? A foto da esquerda, da nossa projeção, mostra o confronto ou o atrito entre os estudantes da Mackenzie contra os estudantes da USP. Para você ter uma ideia, os estudantes, maior parte dos estudantes da USP faziam parte da oposição ao regime militar. E maior parte dos estudantes da Mackenzie eram conservadores e anticomunistas. A Mackenzie é uma universidade particular. A USP é uma universidade pública. Então, veja essa relação lá na década de 60 e 70, como era a participação dos indivíduos contra o regime militar ou a favor do regime militar. Surge o chamado CCC, tá? Arte sim, palavrão não. O CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Então, esse grupo defendia o regime militar. Muitos estudantes da Mackenzie e de outras universidades públicas faziam parte desse grupo chamado CCC, Comando de Caça aos Comunistas. E muitos desses indivíduos desse grupo acusavam os estudantes da USP de serem comunistas. E começa toda uma luta ideológica, tá? Aí vem assim, a revista Veja também apoiou, tá? A revista Veja também apoiou o regime militar, que é do grupo de fundações aí de grandes classes da imprensa nacional. Diz assim, todos presos, acabou assim o Congresso da ex-União Nacional dos Estudantes. Ela foi fechada, ela foi, como é que eu posso falar, extinta pelo regime militar. Aí diz assim, interrompemos o programa para um aviso da Secretaria de Segurança. Pede-se às pessoas que evitem o centro da cidade, onde o governo está travando o diálogo com os estudantes. Então, a ideia da repressão. Você não podia falar o que você quisesse, você não poderia expressar da forma que você quisesse dentro da sociedade, dentro da era militar. Então, muito cuidado. Grava, isso é muito importante, tá? Dezembro de 1968, se eu não me engano, se não me falha a memória, 13 de dezembro de 1968 é promulgado o AI número 5. Segundo perdão. Segundo alguns historiadores a respeito da história do Brasil, deixa eu ver que me mandaram aqui. Opa, cadê? Maria Eduarda Bortoluzzi, o AI4, eu falei só sobre ele, eu não expressei, eu não coloquei nenhuma, deixa eu ver aqui, eu não coloquei nenhum slide a respeito específico do AI4. Nós falamos aqui, cadê o pá? Eleições indiretas para presidente e a permissão da criação de uma nova Constituição, tá? Coloca aí, AI4 concede a permissão da criação de uma nova Constituição, a chamada Constituição de 1967. AI4, tá ok? O AI5, na verdade, foram mais de 20 atos institucionais. Os mais importantes são esses 5 primeiros. O AI1, que dá plenos poderes ao presidente a caçar mandatos e estruturas mais. O AI2,
que institui o bipartidarismo, o AI3, que propõe as eleições indiretas para governador, o AI4, que permite a formulação de uma nova Constituição, a Constituição de 1967, e o AI5, que é chamado o maior instrumento de repressão da ditadura militar. Segundo alguns historiadores acerca da história do Brasil, o AI5 é a chamada legalização da ditadura dentro do governo brasileiro. Então, o AI5 seria o mais importante dos atos institucionais criados dentro do regime militar. Então, qual foi o pretexto? Foi o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, de que estabelecer a luta contra o regime militar, de se estabelecer uma luta pela abertura política, pela abertura da liberdade de expressão. Automaticamente, pelo AI5, nós temos o fechamento do Congresso Nacional. O presidente assume a função do Poder Legislativo. Então, a partir de 1968, o Congresso Nacional deixa de existir. Os deputados passam a ser de forma independente e alguns dos deputados começam a ser perseguidos e caçados pelo regime militar. O que vai acontecer? Muitos desses deputados vão deixar o Brasil. Então, há uma suspensão do chamado habeas corpus, ou seja, suspensão dos direitos políticos e individuais. Todo direito político, toda ação individual está nas mãos do presidente da República. Agora, ninguém mais tem direito de responder o seu processo em liberdade. Não existe habeas corpus dentro do Brasil. Então, há uma intervenção do governo federal em estados e municípios. Na nossa região, no antigo sul do Mato Grosso, que dependia diretamente da capital, que era Cuiabá. Cuiabá teve um prefeito indicado pelos militares. Cuiabá, o governador do estado do antigo Mato Grosso, chegou a ser deposto pelos militares. É o caso, por exemplo, no sul do antigo Mato Grosso, depois da criação do Mato Grosso do Sul, deixa eu lembrar o nome dele, o ex-governador Marcelo Miranda foi demitido por incompetência do cargo do governador do estado do Mato Grosso do Sul. Então, os militares passam a intervir diretamente nos estados e nos municípios, principalmente naquelas chamadas grandes cidades ou nas principais cidades brasileiras, certo? Então, essa intervenção nos estados e municípios causou insatisfação e levou ao surgimento de grupos de guerrilhas. Mais para frente, nós vamos falar desses grupos guerrilheiros que existiram dentro do Brasil. Então, o presidente da República tinha permissão para cassar mandatos, demitir, prender e editar leis. Então, o AI5 deu a permissão para cassar mandatos, demitir, prender e editar leis. Foi o que aconteceu com o ex-governador Marcelo Miranda. Ele acabou sendo demitido do cargo. Olha como foi a ideia. Ele foi demitido do cargo de governador do estado do Mato Grosso do Sul por incompetência, segundo os militares. Na verdade, ele estava se aproximando um pouco mais da oposição e, para impedir que a oposição tivesse vários aliados em diversos setores, em diversos estados do Brasil, houve essa ideia de demitir o governador do estado do Mato Grosso do Sul. E passava a ter um prazo de validade indeterminado. Então, o AI5, ele não tinha tempo, ele não tinha limite, ele estava para todo sempre dentro do regime militar. Se durasse 50 anos o regime militar, o AI5 estaria perdurando dentro do regime militar. Se durasse 100 anos o regime militar, pode ser que o AI5 estivesse ainda vinculado à estrutura do regime militar. Então, essas ideias ligam diretamente à insatisfação da população. E, fala sério, gente,
dá para perceber que os militares excederam dentro do poder político dentro do Brasil. A população, a maior parte da população, não tinha liberdade de expressão, não participava das decisões políticas. Agora, eu não voto nem para prefeito, nem para vereador, eu não voto nem para deputado, porque não tem mais Congresso Nacional, eu não voto para governador. Os militares decidiam tudo dentro do Brasil. Coloca assim, governo baixa ato institucional, que seria o AI-5, e coloca o Congresso em recesso por tempo ilimitado. Ou seja, o Congresso Nacional foi dissolvido pelo regime militar. Aí diz assim, o início da ação armada. Por favor, aqui nós temos alguns grupos, tá ok? Dos movimentos armados contra os militares. Nós temos aqui a Aliança Libertadora Nacional, tá? A Aliança Libertadora Nacional era um grupo guerrilheiro, tá? A Aliança Pró-Revolução também era um grupo guerrilheiro, o MR8, tá? Movimento Revolucionário, 8 de março, que foi criado em homenagem ao estudante Edson Luiz, Vanguarda Popular Revolucionária, um outro movimento guerrilheiro. Nós temos a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, ou seja, um outro grupo revolucionário no interior do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Ressurge o PCB agora como um movimento revolucionário. Eram chamadas das guerrilhas urbanas, organizaram sequestros, assaltos, tá? E muitas bombas foram lançadas. Para você ter uma ideia, a ex-presidente do Brasil, a chamada Dilma Rousseff, ela era membro do Comando de Libertação Nacional. É um movimento chamado de Colina. Ela tinha vários, não é sobrenomes, como é que se fala? Vários apelidos. Ela tinha vários apelidos, era conhecida por vários nomes. Ela diz que nunca pegou numa arma, mas ela orquestrava assaltos a bancos, ela orquestrava, tá? Sequestros e assim sucessivamente. É a chamada guerrilha urbana contra o poder do regime militar. E nós tivemos também a chamada guerrilha rural, tá? Na região do Araguaia, na região do Pará, a chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, comandada pelo capitão Carlos Lamarca. O capitão Carlos Lamarca, membro do Exército Brasileiro, ele se revolta com algumas ações do regime militar, vai invadir, tá? Um grupamento do Exército com, se eu não me engano, 3 caminhões, vai encher os caminhões de armamentos que ele vai roubar da sala de armas e vai entregar a grupos guerrilheiros. Carlos Marighella, tá? Membro da Aliança Libertadora Nacional. Ele era membro da imprensa que fazia oposição desde a época de Getúlio Vargas, que vai causar problemas dentro do regime militar também, certo? Então, nós temos essas expressões de início da ação armada, ou seja, os grupos guerrilheiros começam a fazer parte da oposição do regime do Brasil. Então, diz assim, a guerrilha era sempre de esquerda. O embaixador Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, sequestrado pelo movimento revolucionário 8 de março e a ALN, em troca de soltura de presos políticos, ok? Aqui temos a foto da imagem com alguns presos libertados em troca do embaixador alemão, que foi sequestrado. E nós temos filmes para poder visualizar. O que é isso, companheiro? É um dos filmes editados dentro do período do regime militar, onde há uma repressão violenta à imprensa, ao cinema e à propaganda. Então, os grupos, eles começam a se armar e a lutar contra os militares, justamente aquilo que nós falamos. Como não havia
possibilidade de diálogo, como não havia possibilidade de uma conversa civilizada, democrática entre os cidadãos e o governo brasileiro, os cidadãos vão se armar contra o regime militar e o regime militar vai se armar para defender os seus interesses. Aí começa quase que uma guerra civil dentro da estrutura do Brasil. Então, aqui, para você ter ideia, esses foram os grupos revolucionários que surgiram dentro do Brasil, tá? Ainda está faltando aqui o Colina, Comando de Libertação Nacional. Esse Colina era o grupo que pertencia a ex-presidente Dilma Rousseff, tá ok? Narra a história de que ela auxiliou na confecção de várias bombas que foram lançadas em prédios públicos do governo, que foram lançados em guaritas do Exército Brasileiro. Então, esses grupos vão se fragmentar mais para frente, vão se organizar a partir de 1968. Então, tá. Em 1969, em agosto de 69, Arthur da Costa Silva falece e é afastado. Aqui do lado direito, nós temos, tá, o boletim médico. Volto. Onde você quer que volte? Aqui? Isso, Aqui, né? do próximo. Então tá, obrigado. Depois desse. Em 1969, o Arthur da Costa Silva, supostamente, ele teve problemas cardíacos, tá? E outros tipos de problemas. Então, o problema cardíaco foi um dos que mobilizaram no seu afastamento para tratamento de saúde. O que acontece? Dentro dessa ideia, vai se estabelecer uma nova estrutura política dentro do Brasil. Por favor, não se esqueçam que nós estamos falando 1969. Isabela, está certo a posição, né? É o próximo. É o próximo? Só um pouquinho. Isso. Só um pouquinho. Esse? Depois desse. Vou deixar nesse, pode ser? Sim. Então, tá bom. A ideia é que em 1970, aliás, em 1970, nós temos vários acontecimentos que vão marcar a estrutura política do Brasil. Quais acontecimentos? Como, por exemplo, no futebol. Tá? O brasileiro sempre foi apaixonado por futebol e nós temos a Copa de 1970. E com a saída de Costa Silva do poder, nós temos o estabelecimento de um novo governo. Vou passar a imagem, esse você não precisa notar. Nós temos basicamente a organização de um novo governo. A princípio, tá? O vice-presidente Pedro Aleixo é impedido de assumir, porque a ideia era transpor o governo para uma outra estrutura de poder. Então, transitar do governo militar para o governo militar. Nenhum outro civil poderia assumir a presidência. Então, teve a chamada a junta militar, um general do Exército, um general da Marinha, das Forças Aéreas, e um general da Marinha, um brigadeiro, tá? Um brigadeiro do ar, da Força Aérea, e um almirante da Marinha. Então, esses três, eles vão escolher o futuro presidente da República do Brasil. Então, agosto ou outubro de 1969, a junta militar assume o poder e escolhe um novo presidente da República do Brasil. E o novo presidente da República do Brasil será chamado de Emílio Garrastazu Médici, tá ok? Emílio Garrastazu Médici, portanto, ele é o próximo nome para a gente poder analisar a estrutura política do Brasil, certo? No mais, se eu começo a falar de Médici, nós não vamos ter tempo suficiente para terminar a respeito de Médici. No meu, faltam 6 minutos para encerrar a nossa aula, que vai até às 11h55.
Portanto, eu encerro por aqui, no governo de Arthur da Costa e Silva. Amanhã nós temos um tempo, amanhã a gente termina o capítulo 15, para a gente poder, na semana que vem, talvez, já começar o livro do quarto bimestre, certo? Tanto é que a gente está terminando ainda o terceiro bimestre. A semana que vem termina o terceiro bimestre para a gente poder começar já o quarto bimestre, tá ok? Então, a gente para a nossa aula aqui e amanhã a gente continua o governo de Emílio Garrafa Azul Médici, certo? Então, eu deixo por aqui aliás, fecho por aqui a nossa contribuição, lembrando que vou deixar disponível a gravação dessa aula no SysFrame Online. Se você quiser pegar para anotar alguma coisa, para verificar alguma coisa, estará disponível hoje à tarde no SysFrame Online. Daqui a pouco eu vou deixar disponível para vocês, certo? No mais, eu agradeço a presença de todos na nossa